Boa tarde, na verdade, boa noite, meu povo, boa noite. Gente, enquanto eu vou escrever um negócio aqui, me confirme uma coisa, por favor, que eu toda noite eu falo isso porque minha cabeça é ruim. Isso, Gilvan já leu minha mente. Eu gosto de gente assim, já sabe, eu ia perguntar onde eu parei. O Gilvan falou, o Jango já meteu o pé pro Uruguai? E o Gilvan tá perguntando, pô, Gilvan, eu que ia perguntar, meu Deus. Já terminou? Ele foi embora na aula passada, o João Goulart? Era pra vocês me falarem. Ô, Gilvan, você que tá perguntando? Boa noite, galera. Alguém fala pra mim aí se o João Goulart já foi embora. Ou não. Enquanto eu escrevo aqui. Oh, acabou essa porqueira aqui, não funciona. Já foi, o próprio Gilvan falou. Isso, Gilvan. Eu vou retomar algumas coisinhas rapidinho lá pra gente começar isso aqui. Relaxa, tá, gente? Vou explicar ainda. Mas que letra desgraçada, meu Deus do céu. Gente, é o seguinte, deixa eu dar uma explicação antes de começar isso. Vamos lá. Isso, Gilson. Então vamos lá. Boa noite a todos. Sou o professor Clécio de História. Fazer tudo direitinho, começar direito. Gente, olha só. A nossa aula passada, pelo que o Gilson me falou aqui, e o Gilvan também, nós terminamos o governo de João Goulart, de Jango. Tem que acabar assim. Olha aí no teu caderno se foi aí. Tem que acabar com João, dia 31 de março. Os militares tomando poder com as tropas de Minas e São Paulo, indo, marchando até o Rio para prender João Goulart, e ele fugindo para o Uruguai. Passa por Brasília antes, Rio Grande do Sul, fugindo para o Uruguai. E quem assume a presidência provisoriamente é o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, pela segunda vez. Porque esse Mazzilli assumiu quando Janiot renunciou, porque o Jango estava fora do Brasil, aí ele ficou um tempinho até o Jango voltar. E ele assumiu agora quando Jango fugiu do Brasil até os militares assumirem. Pelo seu edital, para aí a prova. Não fala de governo militar. Então, por exemplo, Gilson falou assim, ó, militar já assumiu o poder. Que militar que assume o poder? Pela tua prova, você tem que falar, não interessa. Vocês sabem que o primeiro vai ser o Castelo Branco, né? Mas não interessa isso, porque governo militar não cai na sua prova. Ele estava no edital do ano passado, ano retrasado, governo militar, que inclusive só caiu uma questão. Até hoje, se eu fosse fazer questão aqui, que era uma lá sobre, acho que era de Itaipu, se não me engano, sobre obras do governo militar. E só. Então não interessa como é que os militares fizeram, como é que ele assume o poder, quem vai assumir, eles vão fechar o Congresso, não vão, o primeiro cara vai ser eleito, é eleição direta, é indireta. Não interessa na tua prova. O que interessa é que o governo para assim. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, é o novo presidente da República em função de João Goulart ter fugido do Brasil. E ponto! Quem vem depois? Interessa. Inclusive, só como curiosidade, o Congresso dá um impeachment para o João Goulart, tá? Ele é impeachmentado alegando abandono do cargo, porque ele fugiu. E acabou. Aí você fala, Clécio, beleza. Pelo nosso combinado, Clécio, sempre que você termina um assunto, a gente começa as questões. Respondam para mim, gente, que minha cabeça é ruim. Eu acho que eu fiz isso. Eu fiz as questões de Vargas, eu lembro perfeitamente, e minha dúvida é essa. Eu acho, mas não tenho certeza. Nós fizemos as questões de JK. Fala aqui pra mim se fizemos. As questões de JK. Responde aí enquanto eu bebo água.
Ou vocês estão dormindo ou tá tendo um delay longo aqui? Por que não fala quanto não? Fizemos sim, fizemos não, as questões de JK. Aí fizemos, um falou que não, outro falou que sim. Aí agora vocês me travaram. Mas fizemos ou não fizemos, gente? Agora lascou. Fizemos ou não fizemos? Que se não fez, eu vou fazer agora. Se fez, eu vou passar para outra coisa. Eu acho que fez. Foram. Não, Leonardo, se eu fiz algumas, eu fui até o final. Já atacaram poucas questões. Umas 5, 6, alguma coisa assim. Isso, então eu fiz. Era só isso mesmo. Que teve um... Lembrei, minha cabeça não tá tão ruim. Teve uma que eu até falei, que foi anulada. Que era uma, tipo assim, estão certos o item 1, 2, 2 e 3 e tal, porque um dos itens era de Jânio Quadros, e Jânio Quadros não estavam no edital da época. Lembrei, sim. É verdade, fizemos sim. Então como é que funciona? Clécio, nós fizemos, tá? Só que depois de JK, Clécio, você deu o governo de Jânio e deu o governo de Jango. Então nós vamos fazer as questões deles. Não. Por quê? Porque não tem. Ah, não chegou a ter questão desses caras? Gente, o edital de vocês, mais para trás, ele ia até Juscelino Kubitschek, só. Quando foi nos 2 últimos anos, é que o edital estendeu até o final do governo militar. E nesses 2 anos, eles só cobraram uma vez e foi uma questão de governo militar. Então não tem questão de Jânio e de Jango ainda. Não foi feita as questões dessas. Então vai ser uma surpresa pra gente agora. Então, Clécio, acabou o conteúdo. Ei, acabou o curso. Não! Pelo nosso combinado, lembra? Depois que o curso já havia começado aqui, saiu o edital de vocês. E o edital teve uma mudança. Para quem não estava aqui na época, vou repetir. Qual foi a mudança? Saiu o governo militar todinho. Então, o seu edital atual, que é o que você vai fazer, ele vai até João Goulart, não entra o governo militar. Então, paramos. O conteúdo parou. Em compensação, entrou lá no início um período um cadinho antes da independência, chamado período joanino, que é o que eu vou dar hoje. Por que você não deu, Clécio? Porque pelos editais antigos começava com a independência do Brasil. Então a gente começou. Quando o edital saiu, a gente já estava lá no meio do curso. Eu não ia parar para falar isso. Eu falei, então deixa eu dar o curso todinho e depois eu volto. Era assim, ó. Quer ver? Vou falar aqui rapidinho. Rapidinho, tá? Ó. 1822 foi independência. Não é assim? É. Aí vem até 1889 com a proclamação da República. Esse meio aqui todo é o Brasil Império, que nós estudamos. Para cá é Brasil República, né? Só que o nosso curso nós começamos aqui, ó. O que entrou no edital de vocês é um pequeno pedaço aqui, ó, para trás. Que é daqui, ó, 1808. Esse pedaço aqui que é o período joanino, que nós vamos fazer agora. Se der tempo de acabar, a gente acaba. Se não der tempo, a gente terminar no que vem. Esse período aqui, Clécio, tem questões para a gente resolver? Tem. Por quê? Mais para trás, antigamente, o seu edital, ele vinha o Brasil colônia todo, aqui ó, antes. Então entrava o joanino, que Brasil colônia saiu. Inclusive vou dar aviso para vocês. Não, vou dar aviso, porque quando eu for dar os exercícios, tem tudo. Então vocês bastam de Brasil colônia, vocês desprezam, porque você não precisa fazer, que não vai cair na tua prova, tá? Então vamos no período joanino. Ó, vou dar esse período aqui hoje. Tá bom? A gente vê se dá para tempo de fazer tudo ou não. A aula aqui do curso, para quem está comigo desde o início, eu comecei com independência do Brasil, 1822, foi daí para frente. Então agora eu vou falar um pedacinho para trás. Vamos nós, meu povo! Então vamos lá, Clécio. Período joanino. Amados, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você sabe que pelo teu edital não entra história geral. Na sua prova cai só história do Brasil. O que cai de história geral são aqueles assuntos que têm relação direta com história do Brasil. Tá? Então, por exemplo, eu não dei aula para vocês
sobre Segunda Guerra Mundial, mas falei da participação do Brasil na Segunda Guerra. Então, um tópico ou outro da Segunda Guerra eu tive que falar para você entender. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou começar a primeira parte da aula falando de história geral, mas é para você poder entender a parte de história do Brasil. E aí a sua pergunta é: pode cair isso na prova? Todo de história geral que tem uma relação direta com o Brasil, pode. Como, por exemplo, o que eu vou fazer agora. Tá bom? Então, vamos começar. Isso. Na verdade, Gilson escreveu assim, ó. Inicia com a fuga da família real. Eu vou começar, Gilson, na verdade, até um cadinho antes para entender essa fuga. Tá bom, Gilson? Então, vamos lá. Vamos nós! Vamos lá, gente. Então, essa parte de história geral eu vou falar um cadinho rápida para dar tempo de chegar na história do Brasil, tá bom? Vamos lá. Gente, aconteceu o seguinte, presta atenção. No final do século XVIII, 1700 e qualquer coisa, aconteceu a famosa Revolução Francesa. A data dela mesmo é 1789, que era da Bastilha, né? Dia 14 de julho. Não interessa pra gente o que é isso. Eu só tô falando ela pelo seguinte. A Revolução Francesa foi uma revolução que acabou com o absolutismo na França. Tá? Vamos lá. Só que o final da Revolução Francesa, não interessa então como é que foi a Revolução, não. O final da Revolução Francesa, a Revolução Francesa acaba com um cara chamado General Napoleão Bonaparte no poder da França. E no começo do século XVIII, para ser mais preciso, a partir de 1804, Napoleão torna-se imperador e inicia o processo de expansão napoleônica. Então, gente, eu tô falando rápido para chegar à história do Brasil, tá? Por isso que eu tô falando até meio superficialmente. Então, o que acontece? A partir de 1804, Napoleão começa a se expandir, Napoleão da França, começa a se expandir pela Europa, expandindo os ideais da Revolução Francesa, então ele acaba com o absolutismo em vários países, mas faz também uma expansão territorial. Pois bem, nessa de expandir, Napoleão consegue dominar quase que a Europa toda. Um país que Napoleão não consegue dominar de jeito nenhum foi um país chamado Inglaterra. Inclusive, antes de falar da Inglaterra, é o seguinte, antes mesmo disso aí, em Portugal já existia um cara chamado Dom Rodrigo de Souza Coutinho. O que esse Dom Rodrigo falava? Ele era um cara que tinha uma ideia de transferir a corte portuguesa, antes mesmo de Napoleão, tá? Antes de Napoleão. Transferir a corte portuguesa para o Brasil. Por quê? Porque ele achava o seguinte, que o Brasil ele rendia mais dinheiro do que o próprio Portugal, óbvio. Então ele estava numa ideia seguinte, é melhor o rei e a corte estar no Brasil, porque se acontecer uma desgraça qualquer no mundo, como Napoleão agora, é preferível perder Portugal do que perder o Brasil. Porque se a gente perder Portugal, vai perder o quê? Nada de economia. Agora, se perder o Brasil, perde tudo de economia. Só que essa ideia do cara, desse Dom Rodrigo Coutinho, foi abandonada, ficou para trás. E agora é que começa a baixaria. Napoleão está se expandindo na Europa. Só que Napoleão não consegue de jeito nenhum dominar a Inglaterra. Por que não? Porque a Inglaterra é uma ilha. Na época não tinha avião, não tem Eurotúnel, o único jeito de chegar na ilha é pelo mar. E Napoleão tinha o melhor exército da Europa, mas a Inglaterra tinha a melhor marinha da Europa. A Inglaterra já era conhecida como a Senhora dos Mares. Então Napoleão não conseguiu, só para efeito de curiosidade, ele tentou invadir a Inglaterra 2 vezes, as 2 vezes ele tomou um pau baiano. Aí o que Napoleão fez? Bodega, não consigo dominar esta porcaria dessa ilha. Inglaterra, que era importante, porque a Inglaterra, desde a Revolução Industrial, é o país que vendia produtos industrializados para a Europa toda. Aí Napoleão teve uma ideia. Consigo dominar a Inglaterra? Não. Então eu vou fazer o seguinte. Em 1806, eu, Napoleão, vou criar uma lei chamada Bloqueio Continental. O nome é autoexplicativo, mas explica aí, Clécio. O quê? Exatamente. O que foi o bloqueio continental? O continente europeu
está proibido de fazer comércio com a Inglaterra. Eu, Napoleão, estou bloqueando o continente europeu em relação à Inglaterra. Qual é o objetivo? Nenhum país da Europa vai comercializar com a Inglaterra. O objetivo é quebrar economicamente a Inglaterra. Ela não vai ter para quem vender. Aí eu, Napoleão, vou e invado. Essa era a ideia de Napoleão. Não anota o que eu vou falar agora, mas vou te dar a dica. Não vai funcionar. Porque alguns países vão furar o bloqueio. 2, porque a Inglaterra ela fazia comércio com a América. E a América, Napoleão não tem controle. Mas vamos lá. A ideia era essa. Agora é que a gente começa a entrar na história. No que fez o bloqueio continental, a Europa está bloqueada de fazer comércio com a Inglaterra. Nesse meio tempo, Portugal, então, está bloqueado. Não pode fazer comércio. Problema. Portugal, gente, já era um país que dependia dos produtos ingleses há tempos. Vou falar um troço que não é para ninguém anotar não, tá? Mas existia um acordo desde 1703, eita porra, lá atrás, chamado Tratado de Methuen, Tratado dos Panos e Vinhos, entre Portugal e Inglaterra, que esse tratado fez com que Portugal adquirisse uma dívida com a Inglaterra. E os portugueses também, a coroa portuguesa, já estava acostumado com os produtos ingleses. Então, na época, o rei de Portugal, um cara chamado Dom João, filho da rainha Dona Maria a Louca, que ela foi, problemas mentais afastaram do poder, Dom João ficou numa encruzilhada. Alternativa 1, obedece Napoleão, mas aí fica sem os produtos ingleses. E olha o que eu vou falar. Se eu, Dom João, obedecer Napoleão e paro de fazer comércio com a Inglaterra, há uma grande chance de que a Inglaterra acabe pegando o Brasil, ou transformando o Brasil em independente, para fazer comércio direto com ela. Aí eu, Portugal, perco o Brasil. Não. Então, alternativa 2. Não obedeço Napoleão. Continuo fazendo comércio com a Inglaterra. Pô, mas aí Napoleão vai invadir Portugal e vai me matar. 2 alternativas. É agora o que o Gilson falou. Diante dessa encruzilhada, o que o rei de Portugal, Dom João, decidiu fazer? Em novembro de 1807, Dom João decidiu em optar continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Pô, mas aí Napoleão vai invadir? Sem problema. A Inglaterra fez um acordo com Dom João, rei de Portugal, no seguinte: Dom João, não vai ter problema. O que você vai fazer? Você, rei, sua família e a corte toda vão mudar para a sua principal colônia, Brasil. E eu, Inglaterra, vou escoltando vocês. E lá do Brasil, vocês fazem comércio comigo. Napoleão não vai vir atrás de você aqui, porque tem o Oceano Atlântico e no mar quem manda sou eu, Inglaterra. Então, gente, resposta. Por causa dessa desobediência de Dom João ao bloqueio continental, Napoleão da França ia invadir. Então, Dom João decide pela fuga da corte portuguesa. É a mesma coisa aqui, fuga da família real. Isso, vou chegar. O Gilson já está indo lá para frente, o menino danado. Isso mesmo. Isso, Gilvan. Portugal, ele queria ficar neutro, só que não tinha como, Gilvan, ficar neutro. Ou ele segue a Inglaterra, ou ele obedece Napoleão da França. Um dos dois ele vai ter que desagradar. Dom João de Portugal optou por ficar pela Inglaterra. Então, o que acontece? Ocorre a fuga da família real portuguesa. Eu escrevi corte, gente. Se aparecer na tua prova, fuga da família real, tá certo, do mesmo jeito, tá? Só que, quando a gente escreve fuga da família real, dá uma ideia equivocada de que parece que o rei e a família dele só que vieram para o Brasil. Não, gente, veio a corte toda. Só para você ter ideia, sabe quantas pessoas aproximadamente vieram para o Brasil nessa fuga aí? Quanto, Clécio? 15 mil pessoas. Porra, é gente pra caramba. Pô, Clécio, 15 mil veio quase que Portugal inteiro. Então, pô, veio a corte toda, veio a família toda, veio os nobres todos, a burguesia, comerciante, a renca toda lá que tinha dinheiro, fugiu pra cá. Era navio pra cacete. Fez até um congestionamento ali no Oceano Atlântico. Parecia Estrada Parque aqui, 6 horas da tarde. Então, gente, pra pergunta de vocês, que pode estar na prova. Qual o motivo da vinda da família real para o Brasil? Resposta:
fugindo de Napoleão Bonaparte em função da desobediência do bloqueio continental. Então, repetindo, qual o motivo da vinda, da fuga da família real? Desobediência do bloqueio continental, consequentemente, fuga de Napoleão Bonaparte. Aí eles fugiram para cá, saíram para cá em novembro, chegaram aqui no comecinho, em janeiro de 1808. Tá? Inclusive, curiosidade, isso você não precisa saber que não vai cair na prova, mas Napoleão chega a invadir Portugal, invade. Só que quando invade, a corte já havia ido embora. Então Napoleão, o pessoal até brinca, fala que ele deve ter invadido com meia dúzia de soldados só, porque ficou só o povo ali, não tem guerra, não tem nada. A corte, o rei já foi embora, Napoleão chegou só para falar, ó, galera, sou eu que mando aqui agora. Tá, deixou um caboclo lá, governando, e foi embora seguir a vida dele. Tá? E o que Napoleão faz depois? Aí não interessa, tem um episódio dele com a Rússia lá, mas aí não interessa pra gente. Aí agora a história muda pra cá, pra Brasil. Então você já sabe o motivo da vinda do rei para o Brasil. Aí agora começa a história aqui no Brasil. Vamos nós. 1808. Agora sim, ó. Então isso aqui é de história geral. Tá bom? Agora aqui é a nossa história do Brasil. Mas eles podem te perguntar isso aqui, tá? Isso aqui tem relação direta com a gente. Olá, 1808. Pra que Dom João veio pra cá, Clésia? Ué, fugindo de Napoleão, pra poder continuar fazendo comércio com a Inglaterra daqui. Só que chegando aqui, Dom João, inclusive tem um episódio interessante que quando veio pra cá, os navios se separaram. Dom João mesmo, ele chegou primeiro lá em Salvador, pegou uma tempestade, deu uma quizumba danada lá em Salvador. Depois é que ele desceu pro Rio de Janeiro, porque a ideia é a corte toda ficar na capital. Você sabe que a capital já era o Rio de Janeiro, tá, gente? Se não souber, anota aí. Capital do Brasil já era, nessa época, Rio de Janeiro. A capital mudou pro Rio em 1763. Tá. Quando ele chegou aqui, Dom João percebeu um problema. Falou, ih, rapaz, deu ruim. O que foi? Aqui no Brasil, como em qualquer outra colônia, existe uma regra chamada pacto colonial ou exclusivismo colonial. O que é isso? Diz que a colônia só pode fazer comércio com sua metrópole. No caso, o Brasil só pode fazer comércio com Portugal. Não pode fazer com a Inglaterra. Oh, mas o cara é o rei. Então, quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi mudar essa regra que, cadê? O Gilson já fez aí. Em 1808, Dom João faz a primeira e mais importante regra aqui. O que ocorre em 1808? Dom João cria uma lei chamada Abertura dos Portos às Nações Amigas. Repete? Abertura dos portos às Nações Amigas. O que significa isso? O nome já está falando. Os portos brasileiros estão abertos às plural. Nações amigas. Todo mundo sabe que isso foi para poder fazer comércio com a Inglaterra. Eu sei. Mas não está escrito abertura dos portos à Inglaterra. Está escrito abertura dos portos às Nações Amigas. Escreva no seu caderno, que eu não vou escrever não, vou falar. Escreva aí agora. Essa medida aqui, ó, abertura dos portos às Nações Amigas, significou o fim do pacto colonial. Fim do exclusivismo colonial. O Brasil continua sendo uma colônia. Só que, Clécia, é aquele troço que é Egito, né? A gente é uma colônia, mas que não tem pacto colonial? É. É uma colônia, mas que pode fazer comércio com outros países que não seja Portugal? A nossa metrópole? É. Então, a primeira coisa que Dom João faz é abrir os portos para poder fazer comércio com a Inglaterra. Então, escreva bem grandão. Aqui, fim do pacto colonial. A gente costuma falar que esse já é o primeiro passo em direção à independência que vai acontecer lá na frente, tá bom? Porque o pacto colonial já foi. Beleza, Clécio? E no mesmo ano, gente, lembrando que tudo isso que eu vou falar agora está acontecendo no Rio de Janeiro, que era capital. No mesmo ano, Dom João já muda algumas coisas. O quê? Peraí, a corte toda não foi transferida aqui para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro? Sim. Então, a capital do Império Português vai ser aqui.
Tava na outra sala que o pessoal fica fazendo piadinha. Ó. O Brasil ficou mais importante do que Rio, ou do que Portugal. Ou seja, Rio de Janeiro ficou mais importante que Lisboa. Nesse momento, óbvio. Tá? Então, o Dom João ele tem que fazer algumas mudanças aqui no Brasil para poder adaptar a corte. Essas mudanças que eu vou citar, não vou escrever não, vou só falar. Essas mudanças que eu vou falar não foram mudanças e realizações feitas no Brasil, não. Foram realizações feitas apenas no Rio, que é a capital, tá? Ah, Clécio, eu moro lá em Pernambuco. Mudou nada. A vida vai continuar a mesma. Mudança foi no capital. Quais são algumas mudanças que ele fez? Basicamente, gente, são algumas estruturas físicas que são feitas aqui no Brasil. Você pode dar exemplo de estruturas físicas que foram criadas a partir de 1808? Posso. Banco do Brasil. Ah, ele criou o Banco do Brasil? E que Banco do Brasil? Banco do Brasil, que você tem conta, meu Deus, recebe teu salário normal. Ah, é o Banco do Brasil de hoje? É. Por isso que quando foi em 2008, o pessoal fez uma festividade, 200 anos do Banco do Brasil, que foi inaugurado em 1808. Ele vai falir algumas vezes e vai voltar, tá? Criou o Banco do Brasil, então agora a gente cunhava a nossa própria moeda, tinha um Banco do Brasil. O que mais? Criou o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Ah, que bacana. O que mais? Criou a Academia Militar no Rio de Janeiro, observatório, criou o teatro, criou universidades, ou seja, começou a criar algumas estruturas físicas para isso aqui parecer um pouco mais com a Lisboa, parecer um pouco mais com a metrópole. Então eu estou fazendo universidade de engenharia, de medicina, matemática, estou criando agora uma academia militar, estou criando a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, estou criando um observatório, que é de astronomia, estou criando um banco, jardim botânico, trouxe planta de tudo que é lugar do mundo para cá, coisas que existem até hoje no Rio de Janeiro. São mudanças físicas para tentar dar aqui uma cara de metrópole. No Brasil, não. Apenas. Inclusive um detalhe, curiosidade, Casa da Moeda, obrigado, Gil. Casa da Moeda que vem junto com o Banco do Brasil, exatamente. Inclusive um detalhe, quando chegou a corte toda, cara, na época, a população do Rio, só do Rio, girava em torno de 60 mil pessoas. Porra, chegaram aqui uns 15 mil, numa lapada só. Então, teve um inchaço muito rápido. Aí, curiosidade só, pergunta, e onde é que essa galera toda foi morar? Não tem hotel. Onde é que eu vou pôr 15 mil pessoas? Na época, antes mesmo do rei chegar aqui, já tinha mandado a galera aqui no Brasil providenciar isso. Várias pessoas do Rio de Janeiro foram despejadas de suas casas para abrigar membros da corte. As casas que o pessoal era despejado, eles colocavam na porta um PR, escrito Príncipe Regente, que é o Dom João. Quer dizer que ele ia assumir. A ideia era tentar passar para a população uma ideia até distorcida. Falar, na verdade você não está sendo despejado. Você teve a honra da sua casa abrigar membros da realeza portuguesa. Mas na verdade está sendo despejado. Tanto que o pessoal brincava que esse PR era ponha-se na rua. Aí o pessoal ia morar, sabe-se lá Deus onde. Então houve um inchaço e uma série de coisas. Só que acabou aí? Não. Isso foi em 1808. Acabou o Pacto Colonial, fez algumas mudanças físicas no Rio para abrigar a corte. Tá. Para que isso tudo? Para poder fazer comércio com a Inglaterra, continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Sim, só que a Inglaterra não ficou satisfeita. Mas por que não, Clécio? Não abriu os portos? O Pacto Colonial não acabou? Não está fazendo comércio do Brasil direto com a Inglaterra? Sim, só que a Inglaterra queria privilégios nisso, queria predominância sobre outros países. E Dom João entendeu? Entendeu. – 1810. Deixa eu ver se aparece ali na tela. Aparece, beleza. Em 1810, Dom João criou uma nova lei no Brasil, chamado Tratado de Comércio e Navegação. O que foi esse Tratado de Comércio? É uma lei de Dom João, tá?
Tratado de Comércio e Navegação. É uma lei que diz o seguinte: todo produto que entrar no Brasil, que vier de outro país entrar no Brasil, paga o imposto. Normal, já era assim. Como é que funciona agora? Se esse produto vier da Inglaterra, ele paga 15% de imposto. Se vier de Portugal, que é a nossa metrópole, ele paga 16% de imposto. E se vier de qualquer outro país, ele paga 24% de imposto. Posso dar uma dica para você não ter que decorar os números? Pode. Basta escrever assim. O que foi o Tratado de Comércio e Navegação? Foi uma lei criada por Dom João que dava impostos mais baixos para os produtos que viessem da Inglaterra. Ou, se quiser falar diferente, o Tratado de Comércio e Navegação foi uma lei que dava privilégios fiscais aos produtos ingleses. Ah, tá. Então o produto inglês paga o imposto mais barato. Na prática, o que significa? Que vai ter uma enxurrada de produtos ingleses aqui no Brasil. Claro, eles vão entrar com mais facilidade. Então o Tratado de Comércio e Navegação, eu posso escrever que é uma lei onde Dom João está dando privilégios para os produtos ingleses. Sim! Está dando estímulo para a entrada de produtos ingleses, colocando impostos mais baixos. Sim, porque afinal de contas, ele e a corte toda vieram para o Brasil para isso. Ele veio para cá para poder fazer comércio com a Inglaterra. E agora não só comércio ele está fazendo, desde a abertura dos portos, como está fazendo mais ainda, porque ele está dando privilégios fiscais. Inclusive tem um detalhe. Fala, Clécio. Vocês sabiam que lá atrás, não anota isso aqui ainda não, peraí. Lá atrás, em 1785, Clécio, 785 é lá atrás, a mãe dele, quando ela estava ainda em condições mentais de governar, ela tinha criado uma lei chamada Alvará de 1785, que proibia o Brasil de ter manufaturas e indústria. Por que proibia? Porque se aqui no Brasil você quisesse alguma coisa manufaturada, você era obrigado a comprar de Portugal. Tá. O que Dom João fez quando ele chegou aqui? Ele abriu os portos, ele deu privilégio para os ingleses e ele acabou com essa lei, revogou. Dom João acabou com a lei, olha o que eu vou falar, Dom João acabou com a lei que impedia, que proibia o Brasil de ter manufaturas ou indústria. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que com a vinda de Dom João, Clécio, ele autorizou o Brasil a ter manufaturas e indústrias? Sim, porque a própria corte está aqui. Caiu uma vez, não foi na sua, foi na ESA, se não me falha a memória. Mas caiu essa pergunta. Olha a pergunta que eu vou fazer. Foi da ESA mesmo. Em 1808, Dom João, 1808, tá? Quando ele abriu os portos. Dom João revogou, acabou com o Alvará de 1785, que impediu o Brasil de ter manufaturas. Ou seja, a partir de 1808, o Brasil estava autorizado a ter manufaturas. Pergunta vinha, por que mesmo com essa autorização, o Brasil não desenvolveu a indústria? Tá autorizado, passa a criar manufatura à vontade, né? Aí tem uns itens embaixo, na prova lá da ESA. A resposta certa era, se o rei liberou para ter manufatura e indústria, era para o Brasil ter. E não teve. Por que não teve? Na resposta certa tinha dois motivos. Porque o Brasil continuava um país escravocrata, e escravo não combina com indústria ou com manufatura, porque escravo não consome, ele não é livre para comprar. O Brasil continuava escravocrata, vocês sabem que a escravidão só vai acabar com Dom Pedro II. Né? E o 2 é o aqui. Porque apesar de Dom Pedro ter autorizado a criação de manufaturas, nós tivemos uma enxurrada de produtos ingleses. Aí os produtos brasileiros não têm como competir com produtos ingleses. Entendeu? Então é como se eu chegasse aqui e falasse, eu vou chegar nesse ainda, vou chegar nisso. Tratado de Aliança e Amizade é outro, Gilson. Então é como se eu falasse o seguinte, aí galera, vocês estão liberados, tá? Para criar, sei lá, o hambúrguer caseiro de vocês. Mas falou, Clécio, legal. Só que ao mesmo tempo que vocês estão liberados, eu coloquei o McDonald's aqui, onde o sanduíche do McDonald's vai ser mais barato que o teu hambúrguer. Tu não vai crescer nunca. Fala, não, Clécio, aí não. Como é que eu vou crescer com o hambúrguer de fora, que é mais barato que o meu aqui dentro? Aí eu falo assim, eu autorizei, você não conseguiu crescer, o problema é seu.
Pô, não. Como é que eu, manufatura, vou crescer com os produtos ingleses aqui? Não dá. Além disso, no mesmo ano, 1810, Tratado de Comércio e Navegação dá privilégios fiscais. E no mesmo ano, por isso que eu pus duas setas. Cadê quem escreveu? Gilson. Esqueci disso não, menino. No mesmo ano, Dom João cria outro tratado, que é o Tratado de Aliança e Amizade. Tanto, Gilson, tem livros que trazem esses tratados juntos, tá? Tratado de Comércio e Navegação e Aliança e Amizade. Explica tudo junto, que eu vou falar agora diferente. O de Comércio e Navegação é específico para questões econômicas, ou seja, impostos menores para os produtos ingleses. E o Tratado de Aliança e Amizade, que era o mesmo ano, diz o seguinte, Gilson, e todos os outros. O Tratado de Aliança e Amizade é o seguinte. Gente, como está entrando muito produto inglês no Brasil, tem muito inglês aqui no Brasil, porque eles vêm aqui para comercializar e tudo mais, né, no Brasil. E como os ingleses vêm, eles encontram alguns probleminhas aqui. Por exemplo, a maioria dos ingleses que vêm para cá são protestantes, anglicanos ou calvinistas, mas são da linha protestante. E o Brasil, gente, nessa época, já era um país católico, oficialmente católico. Então os ingleses aqui ficavam meio... Pô, complicado, eu quero praticar o meu culto protestante, mas não posso porque o Brasil é católico. Aí Dom Pedro criou uma lei, Tratado de Aliança e Amizade. O que dizia essa lei, Tratado de Aliança e Amizade? Duas coisas. Uma, liberdade de culto. Beleza, o Brasil pode ser o que quiser. Não. Liberdade de culto para os ingleses que estão aqui. Ah, tá. Então, peraí. Se eu sou brasileiro, eu tenho que ser católico. Agora, se eu sou inglês... Eu posso ser outra coisa que não ser católico e isso não é crime, não é problema nenhum. Então, para você inglês, você tem liberdade de culto aqui. E, eu falei que era duas coisas. Liberdade de culto para os ingleses e, essa segunda é sacanagem, julgamento dos ingleses só na Inglaterra. Fala melhor isso. Se algum inglês fizer alguma cagada aqui no Brasil, eita, o cara matou um brasileiro, o cara meteu o dedo no olho do outro, sei lá, fez uma besteira qualquer, cometeu um crime ou uma infração, se o inglês cometeu um crime ou uma infração no Brasil, ele será julgado na Inglaterra, não aqui e de acordo com as leis inglesas. Ué, Clécio, mas aí de acordo com esse tratado de aliança e amizade, a Inglaterra, além dos ingleses ter liberdade religiosa, eles vão ter liberdade jurídica, né? Porque o que fizer aqui, ele vai ser julgado lá no país dele e bem provavelmente ser absolvido. Traduzindo, as leis de 1810, as duas, são leis que de alguma forma, gente, beneficiam ou privilegiem a Inglaterra ou os ingleses que aqui estão. José Alves de Freitas, a do livro, tá até... não trouxe ele não. Então, o Gilson falou que no dele aparece assim, junto, né, Gilson? O Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. Isso. Eu que estou discriminando o de vocês. Isso, Gilson. Inclusive, Gilson, tem um troço que eu vou falar aqui que nem aparece no livro. Tava lendo ele hoje pra vocês. Beleza? Tudo tranquilo até agora? Pode seguir? Não acabou não, ainda tem mais um monte de coisa. Só que eu vou ter que apagar aqui que o quadro já acabou. Pode seguir, gente? Tranquilo? Toma um gole d'água aqui. Isso, Gilson. Certinho. Então vou apagar aqui, tá? Para eu seguir. Provavelmente, vamos ver se dá. Provavelmente eu não termine período joanino hoje. Se der para acabar, beleza, a gente acaba. Aí faz as questões na aula que vem. Se não, a gente termina na aula que vem e faz as questões na aula que vem. Não, isso aqui eu não posso pôr agora, não.
pôr o outro antes. Isso aqui é só depois. Surpresa. Vamos nós. Gente, seguinte. Relações externas. Aqui no Brasil, Dom João veio pra cá fugindo de Napoleão. Aí ele fez um monte de coisa, abriu os postos, deu privilégio para os ingleses, blá, 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 blá. Só que tem um probleminha, gente. Eu ia desenhar um mapa aqui, mas não vou desenhar um mapa da Europa não, que o meu mapa da América já é um lixo da Europa, então vai piorar. É o seguinte, olha só o que aconteceu. Se você depois coloca aí na sua casa, aí, mas não precisa nem colocar, que isso aí você já sabe de cabeça, mas se você colocar o mapa da Europa, você vai ver o seguinte. Napoleão chegou a invadir Portugal. Invadiu. Só que invadiu depois da corte toda ter fugido. Tá. Só que se você olhar no mapa, Napoleão que está na França não faz fronteira com Portugal. Ah, não? Não, faz não. Então a França, para poder invadir Portugal, ela teve que passar pela Espanha primeiro. Se você olhar o mapa da Europa, a França, Napoleão teve que passar pela Espanha para depois chegar em Portugal. Então foi o que Napoleão fez. Ele invadiu a Espanha, inclusive colocou o irmão dele lá, o José Bonaparte, na Espanha, para depois ir para Portugal. Tá. Inclusive quando ele invade a Espanha, onde as colônias espanholas aqui começam a ficar livres, porque a metrópole foi invadida e o rei da Espanha não vem para cá, ele roda lá. Tá. Só que o que aconteceu? Quando ele invadiu a Espanha, Dom João entendeu que o governo espanhol foi, de certa forma, conivente com Napoleão, ou seja, meio que fez um acordo, alguns burgueses espanhóis fizeram isso mesmo, fizeram um acordo com Napoleão, deixando Napoleão passar, na esperança desses burgueses espanhóis participarem do lucro com as invasões napoleônicas. Então Dom João entendeu que o governo espanhol foi, de certa forma, conivente com Napoleão, permitindo a invasão e, consequentemente, invasão de Portugal. Por causa disso, quando Dom João veio para cá, ele falou, pô, Espanha, você deixou Napoleão invadir você, que acabou me invadindo e eu tive que fugir para cá. Então, o Dom João, em retaliação a você, Espanha, o que eu vou fazer? Eu, Dom João, vou me apossar da colônia de Sacramento. O que é colônia de Sacramento? Era uma colônia da Espanha. Eu, Dom João, vou me apossar. E a partir de agora, essa colônia de Sacramento não vai se chamar mais colônia de Sacramento. Vai se chamar província Cisplatina. Ah, então peraí. Eu posso falar então que Dom João, se você quiser adiantar já, invadiu a Cisplatina da Espanha. E pegou pra gente. Então a Cisplatina, gente, que era a antiga colônia de Sacramento, que era da Espanha, Dom João pegou em represália a conivência que a Espanha teve com Napoleão lá na Europa de deixar ele avançar. Então, gente, a Cisplatina passa a ser nota. Vamos ver se vocês estão com a memória boa. Lembra Dom Pedro I? Ou se o seu caderno está organizado. Foi no começo do curso, hein, gente? Vamos lá. Dom Pedro I, vamos lá. Isso aqui eu vou falar ainda, Gilson. Responde para mim aqui, quem sabe. O que acontece com essa região aqui no governo de Dom Pedro I? Lá na frente, que eu já ensinei. Fala aí. Vocês já viram isso comigo. Ou vocês têm a memória boa ou o caderno organizado. Quem lembra aí, gente? Não é possível que ninguém vai lembrar, mas eu vou ficar até frustrado com a minha aula. Esperar alguém falar alguma coisa. Estou imaginando que essa demora seja o delay, e não porque vocês não sabem. Ah, bom, Frank aqui começou. Uma viva alma, pelo menos, lembra. Vocês lembram que no governo de Dom Pedro I, lá na frente, rola uma tal de Guerra da Cisplatina, onde o Brasil briga com a Argentina pela Cisplatina,
E quem lembra aí, ó, que o Frank e o Gilvan estão falando, acaba que nem Brasil nem Argentina ganha, a Inglaterra, isso, a Inglaterra interfere e a Cisplatina fica independente com o nome de Uruguai. Vocês estão lembrando, graças a Deus. Então, gente, o que vocês têm que saber? No governo Dom João, nós pegamos a Cisplatina pra gente. E no governo Dom Pedro I, que é o que vocês estão escrevendo aí, nós vamos perder a Cisplatina para quem? Para a própria Cisplatina mesmo, que a bicha vai ficar independente e vai virar Uruguai. Mas, durante o governo Dom João, ela passou a ser território brasileiro. Portugal pegou, tá? De quem? Da Espanha. E continuou Dom João. E a França? Ué, a França foi quem invadiu Portugal. Então, em represália à França, Dom João também pegou. O quê? A Guiana. Que é a Guiana Francesa. Ah, então peraí. Para. A Guiana Francesa e a Cisplatina, que no futuro vai virar Uruguai, já foram territórios brasileiros? Já. Pergunta que caiu, tenho quase certeza que foi na ESA. E, gente, às vezes eles repetem as perguntas, por isso que eu estou passando para vocês. Tinha uma pergunta assim, durante o governo de Dom João, nas relações externas, ele decidiu ir ampliar o território, blá, 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 blá. A pergunta era na negativa, era assim, qual item abaixo não contribuiu, tinha um não contribuiu para a integridade do território brasileiro. Não contribuiu. A resposta... Aí tinha várias regiões. Aí embaixo era só nome de região, tá? A resposta certa era a região Província da Cisplatina e Guiana Francesa. Por quê? Ele fala qual não contribuiu. Por que não contribuiu? Porque essas duas regiões nós vamos perder. A Cisplatina nós vai virar o Uruguai e a Guiana Francesa ela vai voltar para a França depois. Dom João vai perder isso aqui. Tanto que quando eu dou essa aula para os meninos lá da ESA, eu falo assim, que o pessoal erra, Clécio, eu não sabia. Eu falei, porra, gente, a pergunta é qual que não contribuiu para a integração. Aí tinha várias regiões, tá? Todas elas eram uma região que fazia parte da gente. Eu falei, é só olhar no item e ver qual que não faz do Brasil, faz parte do Brasil hoje. Guiana Francesa é nossa hoje? Não. Então, porque a gente perdeu em algum momento. Cisplatina é nossa? Existe algum estado chamado Cisplatina? Não. Então, porque a gente perdeu em algum momento. Esses dois territórios, eles vão se tornar nossos no período Dom João, mas vão ser perdidos. A pessoa, faz sentido. Ai, meu Deus do céu. E agora vem a segunda baderna. Dá tempo de falar isso aqui. Vamos lá, gente. Pegou. Vai perder lá na frente. Mas lá na frente é lá na frente. Outra coisa. Então, o Dom João pegou a Cisplatina pra gente, em represália à Espanha, e pegou a Guiana Francesa pra gente, em represália à França. Então, o Brasil deu uma crescidinha. Vai perder de novo, mas deu uma crescidinha. E aí tem outra coisa. Presta atenção no que eu vou escrever aqui, hein? A aula vai terminar com isso aqui. Tem que dar tempo. Dá tempo. Pelo menos esse assunto aqui dá. Presta atenção, gente. Em 1815, isso aqui que eu estou sublinhando é de história geral também. Eu vou ter que explicar para a gente chegar na história do Brasil. Em 1815, lá na Europa, Napoleão perdeu tudo. Ele foi para a Rússia, tomou um pau cacete, foi preso, fugiu, voltou para a França e foi preso de novo em 1815 com a Batalha de Waterloo. Não interessa para você, o que interessa é o que eu vou falar agora. Em 1815, Napoleão foi preso. Preso, foi mandado para a cadeia e acabou. E os países que prenderam Napoleão fizeram uma reunião chamada Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Foi uma reunião dos países europeus que prenderam Napoleão. Tá. E nessa reunião decidiram várias coisas. Vou resumir, Clécia. Você vai falar as medidas do Congresso de Viena? Não, porque isso é história geral. Vou falar apenas o que interessa pra gente. O Congresso de Viena, grosseiramente, era uma reunião falando assim, ó, vamos voltar ao absolutismo, vamos voltar tudo que Napoleão fez, então vamos desfazer tudo. Então o Congresso de Viena foi contra as mudanças de Napoleão. Mas o que interessa pro Brasil? Era isso que eu vou falar agora, que alguém aqui escreveu já, não sei quem. Deve ter sido o Gilvan, Gilson, sei lá, alguém. É o seguinte. Uma das medidas do Congresso de Viena, ele tem várias, eu não vou falar todas, que interessa só para o Brasil.
Uma das medidas do Congresso de Viena é o seguinte, dos países que venceram Napoleão. Todo rei que Napoleão tirou do poder é para voltar ao poder. Repete, Clécio. Todo rei que Napoleão tirou do poder é para voltar. Então, o rei que Napoleão tirou tem que voltar para o trono. Tá? Se o rei tiver morrido, volta um parente dele, uma dinastia. É para voltar os mesmos governos que estavam antes de Napoleão. Conclusão. O que esse Congresso de Viena tem a ver com a gente? Pelo Congresso de Viena, era para Dom João voltar para Portugal, porque a regra diz que todo rei que saiu do trono do caso de Napoleão é para voltar. Dom João saiu. Napoleão já está preso. O motivo que fez Dom João vir para cá não existe mais. Então, repetindo, pelo Congresso de Viena, era para Dom João voltar para Portugal. Eu ia fazer uma pergunta, mas como demora para caramba isso aqui, eu faço e eu mesmo respondo. Dom João volta em 1815? Não, não volta. Por que ele não volta? Ah, porque ele se apaixonou por uma mulata aqui. Não! Ele não volta por um motivo simples. Nesse período, gente, 1815, todos os vizinhos do Brasil, as antigas colônias da Espanha, tá? Já estavam tornando-se independentes, estavam em processo de independente, porque a Espanha tinha sido invadida pela França também. Vocês sabem disso que eu acabei de falar. Então elas já estavam em processo independente. O que Dom João falou? Congresso de Viena, olha só, eu não posso voltar não. Ai, como que não? Teu lugar é aqui na Europa, meu filho. Napoleão não existe mais. Ele falou, não posso pelo seguinte. Eu, Dom João, estou observando que todos os vizinhos do Brasil estão se tornando independentes. O Brasil só não se tornou independente porque eu, rei, estou aqui. Então, eu, rei Dom João, tenho medo, receio, que se eu sair do Brasil, o Brasil vai seguir o exemplo dos vizinhos dele e vai ficar independente. Traduzindo, se eu, Dom João, sair do Brasil, eu perco o Brasil. E o Brasil é minha galinha dos ovos de ouro. É minha principal renda. Então, eu não posso sair. Então, o que o Congresso de Viena responde? Tá, João, entendi. Só que tem um problema. Rei não pode morar em colônia. Você estava aí temporariamente. Rei não pode morar em colônia. Então o Congresso de Viena dá duas alternativas para Dom João. Alternativa 1. Você, Dom João, volta para Portugal e vê o que dá. Deixa o pau comer. Ou 2. Você quer ficar aí? Quer. Então transforma o Brasil em independente. Aí tu fica sendo o rei dele. Dom João falou, não, voltar para Portugal não posso, senão eu perco o Brasil. Transformar o Brasil em independente é que eu não quero. Eu quero que ele continue sendo minha colônia. Dom João falou, você tem que tomar uma ou outra. Não é que o safado Dom João achou uma terceira alternativa? Terceira, Clécio? Qual é a terceira alternativa? Dica para quem gosta de confusão. Nem tá no seu edital isso aqui, tá? Eu acho um absurdo. Isso aqui é extremamente importante. Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves é uma região de Portugal. O que é isso, Clécio? O que é Reino Unido? O Brasil agora em 1815 deixa de ser colônia. Mas nós somos independentes. Mas não somos independentes ainda. Então o que nós somos? Nós somos um meio termo. Oi, o que é isso? Reino Unido. Tá aí. O que é Reino Unido? Reino Unido é como se nós fôssemos um pedaço de Portugal aqui na América. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido por causa do Congresso de Viena. Para ele poder continuar no Brasil, consequentemente não perder o Brasil, e não desobedecer o Congresso de Viena. Porque o Brasil sendo Reino Unido, ele pode ficar. O Brasil não é colônia. Ah, menino, olha como é que a história do Brasil é engraçada. Todos os países aqui da América saem de colônia para independente. O Brasil é o único que tem meio termo. O que é Reino Unido? É estagiário de independente. Só a gente que fez isso. Ninguém fez. Então o Brasil é elevado à condição de Reino Unido para poder atender às exigências do Congresso de Viena. É um jeitinho que Dom João faz de não perder o Brasil e não sair daqui e nem desobedecer o Congresso de Viena. Agora, olha quando minha aula termina. Presta atenção! Que vai acabar aqui. Em 1808, acabou o Pacto Colonial com a abertura dos portos. E em 1815,
acabou colonialismo, porque o Brasil não é mais colônia, ele é Reino Unido. Posso falar uma coisinha, mas é só pro forma nossa aqui, tá? Não vou colocar isso na prova, não. A gente chama de período colonial até a independência do Brasil. Teoricamente, período colonial tinha que acabar aqui, né? Porque daqui para frente o Brasil não é mais colônia. Daqui até a independência, 1822, ele é Reino Unido. É uma parte de Portugal, onde o rei está administrando Portugal e o Brasil daqui. Eu brinco falando o seguinte, faz de conta que Portugal é um país que tem vários estados. É como se o Brasil fosse um estado de Portugal. A única diferença é que tem um Oceano Atlântico no meio. Entenderam? Sim. Exatamente, Frank. É o jeitinho brasileiro, é a gambiarra. E aí acabou? Não, vai acabar aqui agora, que a Marilu vai entrar na porta. Continua aqui o resto depois. Então a aula termina com Brasil virando Reino Unido. Não é independente. É Reino Unido e Dom João e a corte continuam aqui no Brasil. Beleza? Queridos, aula que vem eu termino o período joanino e a gente responde as questões sobre o período joanino. E aí acabou o conteúdo da prova, meus amados. Aí a gente vai pra glória, vai pra revisão só na baixaria, eu entregando uma série de anexos pra vocês. Tá bom, gente? Obrigado! Exatamente. A Marilu já tá aqui, gente. Tchau, gente. Um abraço. Fique com Deus. Boa noite pra vocês.